Queridos irmãos e irmãs, queridos catequizandos que hoje participarão pela primeira vez da mesa da Eucaristia. Este dia foi escolhido exatamente porque é dia de Nossa Senhora do Rosário, né? E para nossa paróquia, essa invocação devocional de Nossa Senhora do Rosário tem um significado todo especial, como eu estava lembrando, porque em Fátima, essa igreja é dedicada a Fátima, a paróquia é dedicada a Nossa Senhora de Fátima, e Nossa Senhora se apresentou aos pastorzinhos como Nossa Senhora do Rosário, né? E por isso, como a aparição foi em Fátima, Nossa Senhora do Rosário de Fátima, né? Ela tem nas suas mãos o terço, né? O terço é aquele cordão com aquelas contas, e nós temos um grupo de mistérios que nós contemplamos, que são os mistérios da encarnação, da vida, da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. Então é uma forma de oração em que a gente contempla os mistérios da vida de Jesus na companhia da Virgem Maria, que foi escolhida por Deus para ser a mãe do Filho de Deus que entrou neste mundo. Nós todos devemos redescobrir a beleza da oração do Rosário, que é uma oração bíblica. É bíblica porque nós rezamos o Pai Nosso, que Jesus ensinou, a oração que Jesus ensinou, né? São 5 vezes a gente reza o Pai Nosso, porque são 5 mistérios cada vez, né? São 10 Ave-Marias cada vez, quer dizer, então a gente reza na primeira parte da Ave Maria invocações bíblicas. A primeira parte é a saudação do anjo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Texto que acabou de ser proclamado aqui. Logo depois vem a saudação que Isabel faz a Maria, quando Maria, já grávida de Jesus, vai visitar Isabel, que está grávida de João Batista. A saudação é: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, né? Então a Ave Maria é feita com a primeira parte com essas 2 primeiras partes tiradas do texto bíblico do Evangelho de Lucas. E a segunda parte, Santa Maria, Mãe de Deus, é uma expressão que no concílio de Éfeso, grande reunião dos bispos do mundo inteiro, com a aprovação do bispo de Roma, o Papa, sucessor de Pedro, Maria foi claramente proclamada, porque surgiu uma controvérsia, Mãe de Deus. Significa mãe do Filho de Deus que se fez homem, né? Maria não é deusa, é humana como nós, é criatura como nós, mas para entrar neste mundo, o Filho de Deus escolheu entrar como nós, nascendo de uma mulher, né? Tendo uma mãe humana, e ele não deixou de ser Deus. Por isso é justo que a gente fale Mãe de Deus, naturalmente Mãe de Deus feito homem, né? Não Mãe de Deus desde toda a eternidade, porque ela é uma criatura, mas Mãe de Deus feito homem. Então Maria é para nós uma grande companhia no nosso seguimento de Jesus. Vejam os textos que nós ouvimos hoje aqui. A primeira leitura foi tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, e fala que depois que Jesus ressuscitou e subiu aos céus, os apóstolos estavam reunidos com Maria lá no cenáculo, em oração. Então Maria estava cumprindo aquilo que Jesus lhe disse lá ao pé da cruz: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Então ela ficou junto com os apóstolos em oração, aguardando o grande dom do alto prometido pelo Cristo, que é o Espírito Santo. Então a primeira leitura de hoje, desta memória de Nossa Senhora do Rosário, é tirada do primeiro capítulo dos Atos dos Apóstolos, né? Antes ainda de Pentecostes, se mostra Maria com a igreja. Então é a figura de Maria sempre conosco. Então, queridas crianças, catequizandos, catequistas, familiares, povo de Deus, tenhamos Maria como nossa companheira na caminhada de fé
no seguimento de Jesus. Ela reza por nós, ela reza conosco, para que nós nos abramos à ação do Espírito Santo e sigamos Jesus. Então vejam a primeira leitura muito bonita. O Evangelho, alguém podia dizer assim, mas se o rosário tem mistérios que nós chamamos de gozosos, ou seja, da alegria, né, da infância de Jesus. Tem mistérios que nós chamamos de luminosos, que iluminam a identidade de Jesus e a obra salvadora que ele realizou em nosso favor. Tem mistérios que nós chamamos de dolorosos, que dizem respeito à paixão e à morte de Jesus por nós. E tem os mistérios gloriosos, que dizem respeito à vitória de Jesus sobre o pecado e sobre a morte, com a sua ressurreição, com a sua ascensão aos céus, com o dom do Espírito Santo, com a assunção da Virgem Maria, que terminado também o curso de sua vida terrestre, foi elevada aos céus em corpo e alma e está junto da Trindade Santa. E com a coroação de Maria como rainha do céu e da terra. É a criatura de Deus que foi sempre sim ao projeto de Deus e, portanto, é glorificada e junto de Deus continua nos acompanhando, rezando por nós, intercedendo por nós. Este evangelho que foi escrito, muito bonito, que foi proclamado aqui pelo diácono nessa liturgia, esse evangelho é muito bonito, muito conhecido e, de certa forma, ele faz uma alusão a todos os mistérios do Rosário, aos 4 blocos do mistério do Rosário. Vejamos, à primeira vista parece que são só os mistérios gozosos, porque é a anunciação do anjo, né? O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, o nome da virgem era Maria, e o anjo então vai dizer: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Então isso aqui dá o tom dos mistérios da alegria, dos mistérios gozosos. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. É claro que então os mistérios gozosos estão aqui presentes nesse texto. Não só aqui, quando também se faz uma alusão a Isabel, né? Então, que é o segundo mistério gozoso. Quando se diz que Maria tu conceberás e darás à luz um filho, ele se chamará Jesus, faz referência ao terceiro mistério gozoso, o nascimento de Jesus. Enfim, os mistérios gozosos estão aqui evocados nesse texto. E os luminosos? Eu diria que os luminosos estão aqui. Diz assim, numa das passagens desse texto: por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Jesus não foi reconhecido assim já durante a sua vida pública? Como um santo, como Filho de Deus, como Messias, né? Então, os mistérios luminosos falam disso, né? Por exemplo, o primeiro mistério luminoso é o batismo de Jesus. Quando Jesus entra naquela água para ser batizado, há uma manifestação do céu. A voz do Pai se faz ouvir, o Espírito desce sobre Jesus em forma de pomba e o Pai diz: este é meu Filho amado, escutai o que ele diz. Então, será chamado Filho de Deus, é Filho de Deus. Também outro mistério luminoso é o da transfiguração. Também ali há algo que nós chamamos uma manifestação da Trindade Santa. Uma nuvem envolveu a Jesus, aqueles com os quais Jesus estava conversando, e os apóstolos. A voz do Pai se fez ouvir, a nuvem é figura do Espírito. Este é meu Filho amado, em quem coloco todo o meu agrado, escutai-o, né? Então, mais outra manifestação. Então aqui quando fala que ele será chamado Santo, Filho de Deus, evoca a vida pública de Jesus, também o reconhecimento da sua identidade. Não é assim que São Pedro vai confessá-lo, quando Jesus pergunta: quem diz os homens que eu sou? A resposta de Pedro: tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo, né? Então evoca os mistérios luminosos. Os mistérios gloriosos estão muito claros aqui, porque diz assim: ele será grande, será chamado do Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e seu reino não terá fim. Quer dizer, essa glória evoca os mistérios gloriosos, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus, né? Então nós temos aqui também nesse texto da Anunciação já uma referência à glória
que esse menino vai ter. Agora vocês podiam me perguntar, e os dolorosos, padre? Onde é que estão nesse texto? Eles estão mais escondidinhos, sabe? Mas eles estão aqui. No finalzinho, quando Maria disse, respondendo a tudo que o anjo disse, depois que ela perguntou como que seria isso, ela disse então: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Quer dizer, depois de ouvir tudo isso, todo esse projeto grandioso de Deus, Maria sabe que para chegar a isso tem que se passar pela cruz. Eis aqui a serva do Senhor. Ela se apresenta como serva. A serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Não foi assim também que Jesus se apresentou? Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos, né? Foi assim que Jesus se apresentou. Eu estou entre vós como aquele que serve. Maria também se apresenta como serva do Senhor. E é como servo sofredor, conforme está lá no profeta Isaías, que Jesus vai enfrentar a paixão e a morte. E como nós celebramos especialmente na Semana Santa, né, no Tríduo Pascal. Então, meus queridos irmãos, é um texto muito rico, esse que foi escolhido, belíssimo, e que de certa forma compendia todos os mistérios, né, do Santo Rosário. Então vamos redescobrir a beleza do Rosário. São Paulo VI, grande Papa do Concílio Vaticano II, diz num documento dele muito bonito sobre a Virgem Maria, sobre o culto da bem-aventurada Virgem Maria, chama-se Marialis Cultus. Ele vai dizer o seguinte, que na vida de família, na família, hein? Quer ver? Eu acredito, eu sei que aqui tem muita gente nova, mas os que têm mais experiência de vida devem lembrar que havia em muitas famílias um costume muito bonito de rezar o terço juntos. Tinha um tempo que não tinha esses negócios todos aí de rede social, né, e de celular para cá, e WhatsApp, e nem televisão, e nem computador, e o pessoal à noite reunia a família, pai, mãe, filhos, rezava o terço. Fazia outras coisas também, mas rezava o terço. Era um momento forte, né? Então São Paulo VI lembra que na vida da família nós estamos vivendo essa semana de valorização da vida, né, voltados para o nascituro, no ano da família. Ele diz que o rosário, depois da liturgia das horas, porque o máximo que se pode alcançar numa oração comunitária da família é a liturgia das horas. Mas isso é mais raro, né? As pessoas conhecerem e rezarem a liturgia das horas. Aqui na nossa igreja nós temos até essa prática e já retomamos. Durante a pandemia interrompemos um pouco, mas já retomamos. Na missa da manhã, né, alguns dias pela manhã, a gente reza a missa com a oração da manhã da liturgia das horas, que nós chamamos de laudes, com os salmos, né? Então é a oração da igreja. Então uma família que aprender pode e deve, né? E é uma riqueza. Mas ele diz que depois da liturgia das horas, o ponto mais alto que se pode chegar na oração doméstica, não, entre a família, é o terço, é o rosário. Porque é a contemplação dos mistérios da vida do Cristo na companhia da Virgem Maria. Está lá nesse documento muito bonito sobre a Virgem Maria. Então vamos redescobrir a beleza do rosário. Meus queridos catequizandos, então vocês estão vendo que vocês vão participar pela primeira vez da missa da Eucaristia num dia muito bonito para a nossa comunidade paroquial, porque a comunhão não é só um ato meu pessoal com Deus, mas nós somos uma comunidade de fé. Por isso que nós estamos reunidos aqui. Estão vocês, estão familiares de vocês, estão outras pessoas na igreja paroquial, porque é um acontecimento comunitário, da comunidade de fé, de esperança, de caridade. A Eucaristia não é para ser celebrada sozinho, é para ser celebrada em comunidade. Se por circunstâncias o celebrante às vezes pode ter que celebrar em alguma situação uma missa sozinho, ele celebra em comunhão com todas as outras missas, rezando por todo mundo. Não é um ato privado só de devoção, né?
mas é um ato justamente de pertença ao corpo de Cristo, que é a igreja, ao templo do Espírito Santo, que é a igreja, ao povo de Deus, que é a igreja. A Eucaristia edifica a igreja, constrói a igreja. Então hoje, além de vocês receberem uma graça especial cada um, a igreja sai fortalecida. Em cada família hoje vai ter mais um sacrário, vocês que pela primeira vez recebem Jesus presente na Eucaristia. E toda a comunidade é fortalecida. Um dia vocês foram batizados. Aqui estão, se não todos, pelo menos alguns, padrinhos, pessoas próximas. Vocês foram batizados, eram crianças, eram pequenos, batizados na fé dos seus pais, dos seus padrinhos. Daqui a pouco vocês vão receber a vela, vão acender essa vela no círio pascal e vão renovar as promessas do batismo que foram feitas pelos seus pais e padrinhos. Agora vocês vão fazer essas promessas, mostrando a nossa fé. E a nossa participação na comunidade eclesial, ela é introduzida, ela começa, é alimentada pela recepção de 3 sacramentos: o batismo, a Eucaristia, que hoje vocês vão receber, e a crisma, ou confirmação. Quem recebe esses 3 sacramentos, frutuosamente, se torna adulto na fé, né? Não só discípulos, mas missionários. Vocês já receberam o batismo, e hoje vocês vão receber, então, o sacramento da Eucaristia. Participaram também da confissão pela primeira vez. Vocês viram que é um momento bonito também, onde a gente reconhece, diante de Deus, através do padre, do ministro ordenado, a gente reconhece que nós todos somos falhos, que nós somos frágeis, pecadores, que a gente erra, que a gente precisa de pedir perdão. E, portanto, a gente tem que ser paciente com os outros também que erram. Ora, se eu erro, por que eu não vou ser paciente com o outro que erra? Misericordioso. Está vendo? Então, todos os sacramentos que nós estamos fazendo é um grande aprendizado. Vocês aprenderam, fazendo, participando, que esse sacramento não é sacramento do medo, é um sacramento da alegria de estar com Deus, né? Eu não posso contar a confissão, né? Mas eu posso contar alguma coisa que foi fora da confissão, né? Teve gente que depois da confissão, não vou falar nome não, teve gente que depois da confissão falou, já saindo, já estava do lado de fora, não era confissão mais não: muito obrigado pelo seu trabalho incrível. Uma das crianças falou isso comigo, né? E outras coisas bonitas que eu ouvi também, não vou falar todas aqui não, mas vocês estão vendo que são momentos de graça. Não é meu trabalho, é o trabalho da graça de Deus na vida de vocês e entre nós. Então é um momento forte da nossa vida, de experiência de Deus. E agora vocês vão receber Jesus pela primeira vez. Quantas vezes vocês participaram da missa, mas ouviam, rezavam, cantavam, mas na hora da comunhão eram só os outros, né? Agora chegou o dia de vocês. Quer dizer, agora cresce a amizade de Jesus com vocês, de vocês com Jesus. Mas é preciso continuar crescendo, em idade, em sabedoria, em graça, diante de Deus e das pessoas. E na Eucaristia, é um dos mistérios luminosos que a gente contempla no Rosário. Hoje, por coincidência, é dia dos mistérios luminosos, quinta-feira. O 5º mistério luminoso do terço na quinta-feira é a instituição da Eucaristia, né? Porque foi numa quinta-feira, às vésperas da sua paixão. Jesus se reuniu com os seus apóstolos, tomou o pão, modificando a ceia hebraica, tomou o vinho, deu graças e disse: tomai e comei, é meu corpo dado por vós. Ele mostrou que esse sacramento era o memorial do seu amor por nós. Então esse pão não é mais pão, mas sou eu entregue por vós. Parece pão, tem gosto de pão, tem propriedade de pão, mas já é o corpo e o sangue do Senhor. Coisa de Deus, né? E depois ele pegou então o vinho e disse: olha, tomai e bebei,
é meu sangue derramado por vós. Quer dizer, não é mais o vinho, embora tenha cheiro, gosto de vinho, propriedade de vinho, é o Senhor. Se tornou sacramento, por quê? Pela força da graça, pela ação do Espírito Santo. Olha como Deus nos ama. Ele arrumou um jeito de ficar tão pertinho de nós, porque nós precisamos de alimentar, não é? Ninguém vive sem se alimentar. Ele arrumou um jeito de se fazer nosso alimento. Então Deus não só assumiu a nossa condição, os primeiros mistérios do Rosário lá, o mistério da encarnação, assumindo a nossa condição humana, se tornando um de nós, em tudo semelhante a nós, menos o pecado. Não só Ele fez isso, mas Ele fez ainda o quê? Entregou-se por nós na cruz. Por isso a Eucaristia é o memorial da sua entrega, do seu amor, mas Ele ainda se esvaziou fazendo-se nosso alimento, na Eucaristia, no pão e no vinho. Quer dizer, a gente recebe Jesus, se alimenta de Jesus. Olha que coisa que só Deus podia imaginar. É um grande carinho de Deus, é para a gente ser transformado, porque para onde que a gente vai? A nossa vida nós vamos viver junto de Deus para sempre. Hoje mesmo eu fiz uma encomendação, fiz unção, dia do padre é muito variado, e uma pessoa que eu encomendei, por exemplo, terminou sua vida já idosa, né? Depois de toda uma caminhada de vida, muitas vezes participou da Eucaristia aqui. Eu mesmo tive a graça de celebrar suas bodas de diamante matrimoniais, né? Mas nossa vida aqui termina. Agora pensam vocês, a gente se alimentando de Jesus, a Eucaristia, além de ser memória da paixão do Senhor, além de ser banquete onde nós nos reunimos e nos alimentamos, é garantia de vida eterna. Quem realmente se alimenta do Senhor, não só comungando, digamos assim, de forma habitual, mas comungando, realmente aceitando toda a palavra de Deus, querendo viver de acordo com essa palavra, vai sendo transformado. A Eucaristia nos transforma em pessoas realmente próximas de Jesus. Então foi um jeito que Deus arrumou de ficar muito perto de nós. Então hoje, daqui a pouco, quando vocês terminarem de comungar, se recolham um pouquinho, conversem com Jesus. Vocês lembrem que na confissão uma deles fazer isso. Depois da confissão vocês vão lá um pouquinho, conversa com Jesus, fala do desejo de vocês de crescer na amizade com Ele. Então agora, sobretudo, hoje, primeiro dia da comunhão, conversem com Jesus. Olha, vou contar para vocês uma coisa. Eu conversei sério com Jesus, quando eu era pequeno também, e pedi a Ele o seguinte: Senhor, vamos fazer um acordo? Eu não sabia essas coisas que estão na Bíblia, pacto, aliança. Eu não quero nunca mais me separar do Senhor. Se eu me afastar, o Senhor vai me buscar, hein? E olha, Ele cumpriu a parte dele. Eu não posso dizer que eu nunca me afastei, não, mas Ele cumpriu. A parte dele foi me buscar. E vai mesmo. O que a gente conversa com Jesus, com verdade, com sinceridade, Ele cuida de nós. Então hoje é um dia de grande festa. Recebam Jesus com o coração aberto e dispostos a crescer sempre mais nessa amizade com Jesus, para que vocês sejam presença nesse mundo do amor de Deus para com todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos